a ética do caráter, a gente está tratando ela através da perspectiva de Aristóteles. Lembrando que, como a gente já estudou, quando a gente fala de ética em Aristóteles, ele está falando da ciência prática, ok? Daquelas que são, na verdade, tem mais de uma, né? A política também é uma ciência prática, aplicadas e praticadas diretamente pelo e para os homens. Bom, para entendermos a questão da ética em Aristóteles, a gente precisa lembrar alguns conceitos importantes. Temos que entender que para Aristóteles o universo todo tem uma finalidade, né? É a questão da teleologia. Telos significa fim, não no sentido de acabar, mas no sentido de finalidade. Bom, as coisas que são objetos, elas vão responder à teoria das quatro causas lá da metafísica, né? Material, formal, eficiente e final, que a gente também já estudou. As coisas que são vivas, elas têm uma hierarquia aqui, certo? Tem o papel vegetativo, o papel sensitivo, de potência e ato. O papel vegetativo é apenas de comer e crescer, certo? Eles são executados por plantas, animais e pelo homem, ok? O papel sensitivo dos seres viventes é a capacidade de perceber o mundo, vamos dizer assim. Isso vai acontecer para os animais e para os homens. Bom, num momento superior, que só o homem ocupa, nós temos a potência de perceber as coisas que estão no mundo e entendê-las. E se eu percebo e pratico essa percepção, manifesto essa percepção, eu chego numa integralidade do que é o homem, que seria, então, o papel do filósofo, né? O papel da filosofia, levar o homem a esse nível aqui. Então, se a gente parar para pensar, é como se eu tivesse, principalmente a partir do nível sensitivo, um nível da alma. E o homem, ele não pode só ficar comendo e crescendo e tal. Ele não pode só comer, crescer e perceber o mundo. O homem, ele tem que existir, no mínimo, no nível de potência, certo? Ele tem que cumprir a sua finalidade de chegar até aqui, porque senão ele não vai estar cumprindo a sua finalidade, ele vai estar sendo igual um animal, outro qualquer animal. Nós temos a capacidade de perceber o mundo e de colocar em prática esse entendimento. Se eu chego nesse nível aqui, nós estaremos vivendo no nível da eudaimonia. Eudaimonia é o quê? É uma sensação que a gente vai usar a palavra felicidade aqui, mas ela não é a melhor tradução. Tentem entender o conceito. É a felicidade que nós temos quando o que a gente quer coincide com o que é virtuoso, coincide com aquilo que é certo. É nesse nível aqui que eu vou ter a capacidade de desejar aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que é racionalmente dado, tá? Então, traduzir a eudaimonia como felicidade não é exatamente a mesma coisa, mesmo porque pode acabar confundindo com a noção do hedonismo, né? Que seria a ideia do prazer. Aqui não é uma noção de prazer, a eudaimonia não é uma felicidade baseada no prazer, mas tem essa conjunção com a virtude. Lembrando, o hedonismo, né, tem a relação do prazer, é o que está dentro da escola utilitarista, né? Que, se aplicado para a maior quantidade possível de pessoas, a gente está falando do utilitarismo. Então, a eudaimonia, ela é diferente do prazer por essa conexão com a virtude. Bom, mas afinal de contas, e o que é essa virtude, então? A virtude é a capacidade que todos, qualquer pessoa, qualquer ser humano, portanto, né? Porque todos os seres humanos têm a possibilidade de chegar aqui, podem desenvolver, palavra importante, desenvolver, ao agir constantemente, palavra importante, constantemente, conforme a razão, palavra importante, a razão. A razão arbitra o que é o meio termo em dada situação. Então vamos dar uma olhada, vamos dar um zoom nessas palavrinhas que estão em verde aqui, que falam sobre a virtude. Se eu estou falando que a virtude
ela pode ser desenvolvida. Para começo de história, ela já não é inata. Eu não nasço virtuoso, ok? Eu vou desenvolver, eu vou aprender a ser virtuoso, ok? Ponto importante. Eu só tenho a virtude, perdão, se eu ajo constantemente. Portanto, eu só alcanço o estado da virtude, eu alcanço a virtude se eu exercito essa prática, se a virtude é um hábito para mim, se ela é uma rotina, se ela é uma prática, ok? Não adianta para Aristóteles eu ter a tendência de ser bom se eu não pratico a bondade, se a bondade não faz parte das minhas ações. Também tem a ver com um autoexame das nossas escolhas. A gente vai aprender ao longo do tempo e desse hábito, dessa prática, a tomar decisões que são mais virtuosas. Bom, e aparece essa questão, né? A razão ela vai ser responsável por arbitrar o que é o meio termo em determinada situação. Vamos entender já já o que é esse meio termo, o que é a justa medida.